E a palavra que o Senhor nos traz nessa noite, meus irmãos, está lá em primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Versículos de 9 a 11. Amém? Vamos ler junto? Eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. Se nos afadigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Seja este o objeto de tuas prescrições e dos teus ensinamentos. Bom, trazendo um pouquinho lá para trás, São Paulo, ele escreveu uma carta, a Timóteo, dando para ele todas as orientações que ele precisava, já que ele não podia estar ali naquele momento. Ele orientou e ele veio trazer um pouco de formação. Durante esse período de formação, ele vem trazendo vários alertas, do que Timóteo ia enfrentar, dali para frente, quando ele se colocasse no serviço, no caminho do Senhor, para ser aquele servo escolhido do Senhor. Ele afirma que a lei é boa, contudo que se faça uso legítimo dela, porque a lei ela não foi feita para o justo, mas para o pecador, aquele que é desviado, aquele que sai do caminho do Senhor, aquele que mata, aquele que fere, todo aquele que foge daquilo que o Senhor tem para nós. A lei vem para isso, para poder colocar a pessoa, fazer com que a pessoa possa trilhar o caminho certo. E uma das coisas que ele fala para Timóteo é o testemunho dele, falando para ele que o Senhor escolheu a ele, justamente ele, que antes era um perseguidor, que antes era aquela pessoa que tentava aniquilar com os cristãos. E o Senhor viu nele o que havia de bom. O Senhor conhecia o coração daquele servo. E o Senhor tocou aquele coração e ele abriu o coração ao Senhor e se tornou o grande discípulo entre os gentios. Foi graças a São Paulo que a palavra do Senhor, que o cristianismo saiu daquela região onde vivia Jesus, onde viviam os discípulos. Ele enfrentou muita coisa para que a palavra do Senhor pudesse ser proclamada, para que a gente hoje, que está aqui, pudesse conhecer a palavra do Senhor. Então, assim, isso se fez necessário. Nessa carta, ele colocava tudo isso diante, apresentando para Timóteo, para que ele pudesse ter uma noção real dessa realidade que ele iria enfrentar. Porque com certeza não seria fácil. Ele sabia que não seria fácil. E ele precisava, mesmo à distância, usar essas palavras certas para poder levar esse Espírito Santo que o moveu, pudesse mover também a vida de Timóteo naquele momento. Ele exorta que se deve manter acesa a fé, sustentar o bom combate com fidelidade e consciência. A gente precisa se alimentar com as palavras da fé e da doutrina, rejeitar o que foge do que leva ao Senhor. E esse ensinamento que ele levou para Timóteo serve para a gente também, nos dias de hoje. A gente precisa se alimentar do que é bom, e o que é bom vem do Senhor. Se alimentar da palavra, permitir que a palavra do Senhor venha conduzir os nossos passos, venha conduzir a nossa vida, venha nos direcionar, que a gente possa fugir das coisas que não são dele, que a gente possa se entregar nas mãos do Senhor de forma plena. A gente vai lá no versículo 9, quando ele diz: eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. A gente lendo um pouco antes, não é a primeira vez que Paulo fala isso. E ele vem falar isso justamente para ratificar que o que ele está falando para Timóteo é verdade, porque ele vivenciou tudo aquilo. Tudo que ele estava apresentando, como ele deveria agir, como deveria ser esse proceder, ele vivenciou tudo aquilo.
e por isso que ele garante que é verdade absoluta, absolutamente certa e digna de fé. Resumindo, vocês podem acreditar no que eu estou dizendo, porque foi o Senhor que me confiou essa missão e é isso que eu transmito para vocês. Ele leva para Timóteo toda a firmeza daquilo que ele já passou em momentos atrás. Lá no versículo 10. Se nos afadigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Quem aqui nunca sofreu nenhum tipo de perseguição por ser cristão, por participar da igreja, por ser do grupo de oração? E perseguição que eu digo, desde as mínimas às máximas. Às vezes uma chacotinha ali, né? Às vezes a exclusão num grupo de amigos, às vezes você perder certas, que acontece, oportunidades de trabalho quando a pessoa sabe que você participa da igreja, que você segue a Deus, que você tem Cristo como a tua meta principal. Então, quando ele diz, não nos afadigamos, se nos afadigamos e sofremos ultrajes, que significa se nos afadigamos? Se a gente fica cansado, se a gente fica extasiado, extenuado, e sofre esses ultrajes, que a gente tenha muito firme no nosso coração, que é porque pusemos a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. A gente sabe em quem a gente coloca o nosso coração, que a gente possa sair daqui com essa certeza de que nós fizemos a escolha certa. Nós colocamos o nosso coração, a nossa vida nas mãos do Senhor. E não importa se lá fora nós vamos ser vítimas de ultrajes, de perseguições, o que o Senhor tem para a vida de cada um de nós é muito maior do que o mundo nos apresenta. E ele ressalta aqui, sobretudo dos fiéis, que nós possamos ter essa fidelidade, essa fidelidade que é necessária, que a gente possa ter essa fé acima de qualquer coisa, que a gente possa acreditar no impossível, porque o que é impossível para nós é possível para o Senhor. Que a gente possa se entregar de forma plena para que o Senhor haja em nós, para que Ele haja através de nós, para que nós possamos ser esses canais vivos, como Paulo foi naquele momento, e aqui nesse momento ele está formando Timóteo, que é um jovem, aqui depois do versículo 11, se vocês continuarem lendo, ele vai dar essa motivação, né, para Timóteo, né, para ele não ficar, se alguém te desprezar por você ser jovem, não leva isso em consideração. O Senhor chamou cada um de nós que está aqui na condição em que está. Cada um de nós aqui, apesar de todos os defeitos, de todas as qualidades, de todos os tropeços, Deus te chamou do jeito que você está, do jeito que você é. E o amor que Deus tem por você, Ele é único. E é assim que Ele te chama a levar a palavra dEle. Ele quer fazer com que a palavra venha, entre no seu coração, entre no meu coração e nos transforme. E essa transformação vai levar essa graça lá para fora, lá para o mundo. E aí continuarão as perseguições, às vezes a gente se cansa, às vezes até dentro da nossa própria casa, né? E a gente vai, a gente tenta, a gente vai falando, mas assim, o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso. Às vezes a gente quer as coisas para agora, mas não é agora que o Senhor quer que aconteça. E às vezes a gente sofre essas demoras, que a gente possa aprender a sofrer essas demoras de Deus. Lá no 11, seja este o objetivo de tuas prescrições e dos teus ensinamentos. Que esse seja o nosso objetivo, levar o Senhor Jesus aonde quer que a gente vá. Refletir o Senhor Jesus através dos nossos atos, das nossas palavras, do nosso silêncio muitas vezes. Às vezes a gente tem o hábito de falar muita besteira, né? Às vezes a gente tem a boca meio suja,
Às vezes a gente tem umas atitudes assim meio ruins e a gente tem consciência disso, mas a gente vai deixando a vida levar. Então, que a gente possa ter consciência de que nós somos chamados a ser portadores da Boa Nova. Nós somos chamados a levar o Cristo onde quer que a gente vá. E Ele vem nos capacitar para isso. Como a Amanda falou, né? Desde quinta-feira o Senhor tem falado, né? Tudo que foi falado aqui no grupo hoje, Ele pede para cada um de nós que a gente, para que isso possa acontecer, que a gente precisa entregar o coração. A gente não pode querer que Deus age de forma plena na nossa vida se a gente não entrega a nossa vida e o nosso coração de forma plena. A gente precisa entregar o coração, porque com certeza o Senhor vai te capacitar e vai te fortificar, vai te fortalecer e vai te dar condições de levar essa palavra da forma que Ele escolher. Seja falando, seja ouvindo, seja numa atitude. Ele vai te dar o discernimento, Ele vai te capacitar dia a dia. Mas para isso a gente precisa acreditar que o Senhor tem o poder de fazer isso sim na nossa vida. Às vezes a gente se olha e diz, não, Deus não pode contar comigo, porque eu sou todo errado, eu sou todo torto. Não, tem sim. Às vezes a gente não leva em consideração o tamanho do amor que Deus tem por cada um de nós. E tudo que Ele pode fazer, aquele impossível que você acha que você tem na sua vida, Ele pode realizar sim. E é por isso que a gente vem para cá, muitas vezes, a gente não sabe da vida um do outro. Às vezes a gente olha para uma pessoa, aquela pessoa está sempre alegre, está sempre feliz, sabe? Passa aquela coisa boa, passa aquela paz, mas não sabe da realidade da vida da pessoa. Às vezes a pessoa está cheia de problemas, está cheia de tribulações na vida, mas tem aquela consciência de que nada do que ela passa na vida é maior do que a ação de Deus. Nada do que ela passa na vida é maior do que o amor que Deus tem por ela. E Ele vem derramar esse amor. E Ele está derramando mais uma vez esse amor aqui no meio de nós, para vir preencher essas lacunas que a gente deixa lá no nosso coração, para poder renovar em nós toda a força que a gente precisa, que a gente possa acreditar no impossível, porque é impossível para nós, mas não para Deus. Ele pode tudo na nossa vida. Então acredita, confia, entrega. Deus conta com você. Ele tem um plano especial para você. O que é? Não sei, aí é você com Ele. Mas no teu momento de oração, pede para Ele te mostrar. Ele nos escolhe como seus servos, Ele nos resgata, Ele nos traz de onde a gente estiver e nos diz, tu és meu servo. O Senhor trouxe cada um de nós que está aqui hoje de uma forma especial. O convite para estar aqui hoje, para participar do grupo de oração, para cada um veio de uma forma especial. Foi esse chamado que Ele fez. Foi esse primeiro sim que você deu. Então, que a gente possa colocar todas as nossas misérias, todas as nossas dificuldades, as nossas dores, tudo isso que pode nos afastar dos planos de Deus, que a gente possa colocar diante da cruz do Senhor, para que Ele possa fazer de nós esse servo querido, esse servo amado que vai enfrentar o bom combate, que vai enfrentar as dificuldades, mas que vai cheio de alegria no coração, cheio de amor no coração, porque a gente vai sair daqui com a certeza, eu sei em quem eu ponho meu coração, eu sei em quem eu confio, eu acredito nesse Deus que tem um amor por mim infinito e que pode realizar maravilhas na minha vida. E que a gente possa sair daqui dizendo, eis-me aqui, Senhor. Amém?